Queridos irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, com grande alegria, felizes, celebremos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé e, unidos pelo martírio, recebem toda a terra igual veneração. Nossa gratidão a Deus pela missão do Papa Francisco, inspiração para as lideranças de todas as comunidades. Alegremente iniciemos nossa celebração cantando. Busca Jesus a plenitude do Santo Espírito e do seu amor. Deixa que Ele te envolva em seu calor. Deixa Jesus cuidar das coisas que atormentam o teu viver. Com a luz do alto Ele virá sobre o teu ser. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, vamos iniciar a nossa santa celebração invocando a Santíssima Trindade, cantando: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Braços erguidos para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Meus irmãos e minhas irmãs, no início desta nossa celebração da palavra, assim como na celebração da Santa Missa, nós colocamos diante da presença misericordiosa de Deus, que se faz verdadeiramente presente em nosso meio, o nosso pedido de perdão, porque nem sempre, porque somos limitados, nós somos capazes de praticar a sua palavra e a sua vontade em nossa vida. No instante de silêncio, cada um recorda no mais íntimo daquilo que necessita ser perdoado. E crentes na misericórdia do Senhor, nós cantamos: Senhor,
eu pequei, pratiquei o que é mal. Tem piedade, perdoai-nos por misericórdia. Cristo, eu pequei, pratiquei o que é mal. Tem piedade, perdoai-nos por misericórdia. Senhor, eu pequei, pratiquei o que é mal. Tem piedade, perdoai-nos por misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor demos sempre glória. E ao Espírito de amor demos sempre glória. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oremos. As nossas intenções, os nossos pedidos ao Senhor. Por José Soares, falecido há 5 dias. Por todos aqueles que se recomendaram às nossas orações, por todos aqueles que perderam seus entes queridos, de modo muito especial aqueles que partiram vítimas desta pandemia. Por esta comunidade de São Pedro, para que por sua intercessão seja abençoada. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. A palavra de Deus nos convida a perseverar na fé e no testemunho, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da missão, para nos tornarmos merecedores do prêmio prometido por Jesus. Ouçamos as leituras. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro.
Eram os dias dos pães asmos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava a apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e a calça e tuas sandálias, e calça as tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu entre si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecerei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura de carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra. Aclamemos o Santo Evangelho.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós, neste sábado, já estamos celebrando a solenidade de São Pedro e de São Paulo, que é uma solenidade onde a Igreja Católica, presente no mundo inteiro, lembra destas duas colunas, destes dois sustentáculos, que são o apóstolo São Pedro e São Paulo. Pois bem, a liturgia deste domingo está intimamente associada com a liturgia que nós escutamos nos domingos anteriores. De modo muito especial, no domingo retrasado e no domingo passado. No domingo retrasado, nós escutávamos que nosso Senhor Jesus Cristo acalmava o mar em meio a uma tempestade, e os discípulos se questionavam quem era aquele que tinha o poder sobre os poderes cósmicos. E numa literatura judaica, literatura daquela época, somente quem tinha poder sobre a natureza era Deus. E nosso Senhor, acalmando o mar, revelava para os seus discípulos que Ele era Deus, que Ele era o Messias esperado. No domingo passado, nós escutávamos que nosso Senhor ressuscitava a filha do chefe da sinagoga, a filha de Jairo, e curava aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Ou seja,
Nosso Senhor, com esses sinais, manifestava aos seus discípulos que Ele era o Messias esperado, que Ele era o Cristo esperado. Diante de todos esses sinais, de curas, de milagres, e nós, durante essas semanas, escutávamos que nosso Senhor sempre estava envolto a uma multidão, porque em meio a esses milagres, em meio a essas curas, em meio a esses sinais, as multidões reconheciam na pessoa de Jesus alguém que podia fazer milagres, alguém que era especial, alguém que era diferenciado. E no evangelho de hoje, que nós acabamos de escutar, nosso Senhor chega aos seus discípulos e pergunta, diante desses sinais, diante dessas curas, diante desses milagres, quem os homens, ou seja, quem essa multidão que está nos acompanhando, dizem que eu sou? Nosso Senhor questiona porque, em meio aos milagres, que eram sinais da sua divindade, aquela multidão deveria reconhecer nele o Messias. Isso pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Pela resposta dos discípulos, aquela multidão, aqueles homens, ainda não souberam reconhecer em Jesus o Salvador, o Messias. Porque eles responderam: alguns dizem que tu és Elias, outros estão dizendo por aí que tu és Jeremias, outros estão dizendo aí que tu é algum dos profetas. Nosso Senhor, ouvindo essa resposta, pergunta não mais o que dizem as multidões, porque aqui existe uma grande diferença. Uma coisa é quando o Evangelho apresenta as multidões, e outra coisa é quando o Evangelho apresenta os discípulos. As multidões não sabiam quem era Jesus ainda. Por isso que agora ele pergunta não mais sobre a opinião da multidão, mas pergunta sobre a opinião dos discípulos, aqueles que andavam com ele. E vós, quem dizeis que eu sou? E aqui uma figura muito importante para a liturgia de hoje. São Pedro, o primeiro Papa. Vejam que nos evangelhos sempre é Pedro que toma as atitudes diante dos outros discípulos. Sempre é São Pedro que fala em nome dos discípulos. Não apenas no evangelho de hoje. Nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós podemos perceber que sempre é São Pedro que toma a frente da comunidade. É porque São Pedro, naquele momento, já era reconhecido como um verdadeiro sucessor do próprio Cristo. Tu és o Cristo, disse Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, os discípulos, em nome de São Pedro, reconhecem na pessoa de Jesus Cristo o Messias que era esperado pelo povo de Israel. Diante dessa profissão de fé, vejam bem, Pedro, neste momento, professou a fé publicamente na pessoa de Jesus Cristo. E diante dessa profissão de fé, surge a igreja. Pedro, bem-aventurado és tu. Pois bem, diante desta fé que é professada por ti, na minha pessoa, eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. 2 pontos diante dessa fala. O primeiro é que nosso Senhor Jesus Cristo fundou sim uma igreja.
Não existe essa. Nosso Senhor nunca fundou a igreja. Fundou sim. E está na palavra que nós acabamos de escutar. E a outra coisa, o outro elemento fundamental é que a fé é sempre professada na igreja, de modo que não existe um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente em Jesus Cristo, que não professe a fé na igreja. Isto porque eu falo? Porque hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, pela cultura individualista que nós vivemos, tem muita gente por aí dizendo: eu tenho fé, mas não vou para a igreja. Eu tenho fé, mas igreja não é importante. Que conversa é essa, meus irmãos? São Pedro professou a fé e Jesus fundou a igreja justamente para aqueles que possuem a mesma fé, frequente-a. A fé, meus irmãos e minhas irmãs, é adesão primeiramente individual. É claro, ninguém pode ter fé no seu lugar, mas ela é professada no meio de uma comunidade. Aquele que tem fé verdadeira nunca se prende em sua casa. Aquele que tem fé verdadeira nunca é uma pessoa individualista. A minha fé basta, não. A sua fé vai ser fé verdadeira quando é professada junto com seus irmãos, filhos e filhas de Deus, assim como você é. Se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse querido uma igreja, no evangelho de hoje ele teria dito a Pedro: Pedro, bem-aventurada a tua fé, fica em casa e não precisa disso, de igreja, de comunidade, não. Foi ao contrário. Através desta profissão de fé, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus vai iniciar no meio de seus discípulos aquilo que posteriormente se tornaria a sua igreja católica, apostólica e romana. E prova disso, meus irmãos e minhas irmãs, que nosso Senhor desejou uma igreja, foi o fato de posteriormente, no mesmo evangelho de hoje, nosso Senhor ter afirmado a São Pedro: o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que tu desligares na terra será desligado no céu. O que isto significa? Significa que através de São Pedro, o primeiro Papa, e posteriormente através dos outros papas que viriam na história, chegando hoje no Papa Francisco, e através também dos bispos e dos padres, tudo aquilo que a igreja venha a realizar, venha a celebrar, é o mesmo que lá no céu Deus já celebra, Deus já realiza. Os sacramentos que nós celebramos na igreja, o batismo, uma vez batizado, batizado por toda a eternidade. Uma vez crismado, crismado por toda a eternidade. Uma vez casado, casado por toda a humanidade. Uma vez confessado, confessado por toda a eternidade. Uma vez ordenado, ordenado para toda a eternidade. É este o poder que nosso Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja. Nos Atos dos Apóstolos, nós podemos perceber, meus irmãos e minhas irmãs, esta adesão de fé. Na primeira leitura que nós escutamos, São Pedro havia sido preso. Ele estava na prisão por quê? Porque professou esta fé publicamente. Ele não ficou em casa. Ele não ficou no seu gueto, não. Esta profissão de fé o remeteu a testemunhar Jesus Cristo a todas as pessoas de Jerusalém e dos outros povos também. São Pedro se encontrava preso, disse a leitura, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Veja, alguém para ter sido preso desta maneira, guardado com 4 grupos de soldados,
era alguém considerado muito perigoso. E disse o autor dos Atos dos Apóstolos, que é São Lucas, que Herodes já tinha mandado matar São Tiago, que muito provavelmente foi bispo de Jerusalém, e estava, consequentemente, se preparando para também assassinar São Pedro. Mas São Pedro, disse a leitura, foi liberto da prisão através da ação de um anjo. O anjo na Sagrada Escritura representa a proximidade de Deus. Todas as vezes que vocês lerem as Sagradas Escrituras e observarem que tem um anjo na cena, que tem um anjo naquela história, significa que Deus está próximo, que Deus está presente, que Deus não é indiferente àquelas pessoas que o seguiam. Pois bem, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, que fundou a sua igreja, não é indiferente a ela, não se faz distante dela, pelo contrário, se faz próximo em todos os momentos e, sobretudo, nos momentos de dificuldade. São Pedro estava preso e foi liberto, estava angustiado e se tornou verdadeiramente livre. Assim também hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós que fazemos parte desta igreja, querida e desejada por Cristo, em todas as situações que nós venhamos a enfrentar dentro dela, nosso Senhor, com seu Espírito, vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro para que nós tenhamos verdadeiramente a fé de testemunhá-la no mundo muitas vezes contrário à fé. Nós podemos observar no mundo de hoje que muitas vezes as pessoas não querem mais saber de Deus. Muitas vezes as pessoas são indiferentes a tudo aquilo que diz respeito à fé, à igreja, à religião. Pois bem, é justamente neste mundo que nós, os católicos, somos convidados a testemunharmos como igreja, como comunidade dos discípulos de Jesus, a nossa fé. São Paulo, na segunda leitura, retirada da sua segunda carta a Timóteo, já havia cumprido toda a sua missão. Esta leitura é uma das últimas cartas que os autores sagrados, que os estudiosos atribuem a São Paulo. São Paulo já estava cansado, São Paulo já havia sofrido muito pela igreja e já estava disposto a se entregar, a se dar inteiramente por meio do martírio. Nós sabemos que São Paulo foi martirizado, assim como São Pedro. E São Paulo, dizendo da sua situação a Timóteo, vai dizer, ou melhor, vai animá-lo a testemunhar de fato este Jesus Cristo que salvou toda a humanidade. Combati o bom combate, guardei a minha fé. E este, meus irmãos e minhas irmãs, é um grande testemunho para nós hoje, porque facilmente nós queremos nos afastar, facilmente nós indagamos determinadas situações que acontecem em nossa vida e não somos capazes, muitas vezes, de sofrer por Cristo. Muitas vezes nós sentimos aquela vontade de, vou me afastar, não vou mais frequentar, não vou mais seguir. É justamente por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que São Paulo, apóstolo celebrado hoje também, exorta a comunidade que estava passando por uma situação de frieza, de indiferença, e no meio deles,
São Paulo exorta, São Paulo convida para o verdadeiro seguimento de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, que nas figuras de São Pedro e de São Paulo, nós tenhamos como que placas ao longo do caminho. Ao longo do caminho nós vemos muitas placas que nos indicam para onde devemos ir. Assim são os santos na vida da igreja, assim é São Pedro e São Paulo. Eles não são o fim último da igreja, porque o fim último é Cristo. E ele, como homens de Deus, como santos que são, nos indicam sempre o caminho de Jesus Cristo, que é o caminho da verdadeira felicidade, que é o caminho da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E de pé agora nós vamos professar a nossa fé. Creio Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de visitar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade de Pedro e Paulo, pedras fundamentais da igreja, supliquemos ao Pai, dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, Senhor, que estiveste ao lado dos perseguidos, fazei a igreja sempre solidária. Aos que sofrem aflições por causa do Evangelho, nos vós suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que conduziste Pedro ao primeiro da igreja, protegei e abençoai o Papa Francisco em nossa missão evangelizadora, nos vós suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que libertaste os apóstolos da prisão, motivai autoridades do nosso país se empenharem por condições da vida digna na prisão. Nos vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que chamaste Pedro e Paulo para serem vossos testemunhos, continuai despertar ao serviço do nosso reino, pessoas generosas, cheias de amor pelo Evangelho, nos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que reuniste o povo disperso ao redor dos apóstolos, consagrai vossos fiéis num só rebanho, e sob um só bom pastor, nos vos suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, que recebestes Pedro e Paulo em vossa glória, acolhei as preces que vossa família reunida vos apresentou. Por Cristo nosso Senhor. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Se é Ele por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu irmão, nem
nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Quem vai nos separar? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Existe, falando nesse assunto de igreja, existe uma grande diferença entre a doutrina católica e a doutrina protestante ou evangélica. Não é a mesma coisa. Por exemplo, para a doutrina protestante, para a doutrina evangélica, não existe uma igreja visível. Um evangélico não acredita que exista uma igreja visível. Para eles, a igreja é apenas uma comunidade daqueles que se reúnem em nome de Cristo para escutar a sua palavra. Essa igreja visível para os protestantes só se manifestará quando Jesus voltar. É por isso que, vez por outra, a gente escuta: eu congrego na igreja tal e placa de igreja não salva. Nós não temos nem placa, né, nas nossas igrejas. Pois bem, para a igreja católica é diferente. A igreja não é um sinal invisível, é um sinal visível, porque Cristo a fundou, porque Cristo opera nela já agora na história. A igreja não pode ser considerada como uma quimera, como algo invisível, que não se manifesta na história humana. Pelo contrário, é através da história humana, é através de sua atuação no mundo que a igreja vai de fato se concretizando até que Cristo venha. Porque Cristo voltará um dia, mas Ele já deixou na terra a sua igreja. Isto é muito importante, porque vez por outra nós escutamos católicos confundindo as coisas e querendo fazer da igreja católica uma igreja evangélica. E são duas coisas diferentes. É claro, Jesus, de uma certa maneira, pode ser igual. Porque nós sabemos que muitas vezes tem evangélicos que apresentam um Jesus deturpado. Como assim deturpado? Aceite Jesus que você vai ganhar uma casa nova. Aceite Jesus que você vai ter muito dinheiro. Isto está errado. Jesus nunca prometeu isto, meus irmãos e minhas irmãs. Pelo contrário, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Ele nunca prometeu vida fácil a ninguém. Quem promete vida fácil, meus irmãos e minhas irmãs, é o diabo. E ainda engana no final das contas. Que nesse Pai Nosso que nós vamos rezar, nós possamos de fato pedir a graça ao Senhor
de crescermos cada vez mais na convicção, na clareza da nossa fé cristã católica. Nossa igreja que foi fundada pelo próprio Jesus Cristo e foi querida e desejada por Ele mesmo. Se algum dia alguém perguntar a você, Jesus fundou uma igreja? Você diga, fundou sim. O evangelho que nós escutamos, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou, se reúnam aí e fiquem por aí, porque quando eu voltar eu vou reunir todo mundo e essa vai ser a minha igreja. Ele não falou isso. E nós sabemos que a igreja, ao longo destes 21 séculos, vem testemunhando sempre esta palavra, sempre esta mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, rezemos a oração que Ele mesmo nos ensinou como igreja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Tua presença, meu Senhor, posso notar. Vejo as pegadas que deixaste em nosso altar, onde em mistérios tu te mostras, sem que os olhos possam ver, mas o percebe o coração que sabe crer. E que o altar é o lugar da comunhão, onde o humano e o divino dão-se as mãos, e os sabores desta terra se misturam aos do céu, os da vida que nos mostram quem tu és. Te adorarei, Senhor, de todo o coração. Te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor. Enquanto espero a tua volta, eu volto a ti. Te receber em mim, eterniza minha vida.
Oremos. Concedei, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Boa noite, povo de Deus. Com alegria que mais um dia nos reunimos já na nossa 8ª noite dos festejos do nosso padroeiro São Pedro. E com essa mesma alegria é que nós vamos acolher com uma salva de palmas bem bonita o nosso seminarista, o William Lemes. Muito obrigado por ter vindo e seja sempre bem-vindo à nossa comunidade. Que Deus abençoe. Quero também acolher o ministro da comunhão, Alexandre Conde. Bem-vindo, meu irmão. Quero também acolher as comunidades visitantes hoje. Mãe Rainha, lá do Palmeirinha, e Pirapora, São Francisco, lá da Pirapora. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Eu sei o quanto longe é e vocês estão aqui, disseram sim, deram sim e estão aqui. Muito obrigada. Quero também agradecer o nosso Aracildo, esqueço às vezes, mas é porque a idade está chegando, viu, gente? O Aracildo, muito obrigado pelo seu sim também, mesmo em cima da hora, mas veio, graças a Deus. Enfim, quero acolher a cada um que está aqui, a cada um de vocês que vieram, que estão presentes, que estão participando, que estão valorizando a sua comunidade, que estão participando. Muito obrigado. Uma salva de palmas para todos vocês. Pessoal da barraca, das barracas, enfim, muito obrigado a todos e a todas. Muito obrigada mesmo. E dando continuidade, amanhã, na nossa última noite de novena,
E o último dia será a segunda, mas amanhã é a nona novena, é a última noite. A gente vai ter um dia diferente, nós vamos ter o almoço com São Pedro. A partir de 11 horas, nós vamos estar aqui na calçada da igreja, vendendo o nosso peixe, verdadeiramente, literalmente vendendo peixe. Estamos vendendo um prato com baião, peixe frito, farofa e verdura por R$10, o prato maior. Aí tem um prato menor que vai ser R$5. E também vai ter o caldo das cabeças de peixe, vai ser R$5. E à tarde a gente vai estar por aqui, para quem quiser comprar o caldo, já vai estar aqui. A gente vai sempre deixar alguém para poder adquirir o seu caldo. Pode vir sem ter pedido, que vai ter, se Deus quiser, para todo mundo. E à noite nós vamos ter um mini leilão. Não é aquele leilão grande com muitas prendas, e até poderá ser, que amanhã é outro dia, quem sabe não vamos receber aqui um monte de prenda. Nada para Deus é impossível. Ele nos soltou Pedro da prisão, preso em 4 colunas, não sei quantas correntes, e ele fez os soldados todos dormirem, porque não pode também. E tudo isso, gente, nós estamos fazendo não é em benefício da Igreja Pedra. Nós vamos estar fazendo tudo isso este ano em benefício da Igreja Viva, que é o ser humano. Todos os anos a gente sempre tem algo para fazer, para reformar, para construir. É a pintura, isso, é aquilo que a gente nunca para, porque a igreja não para. Ela funciona e as coisas envelhecem, precisa comprar de novo, mas este ano a gente não vai usar um centavo, a não ser a porcentagem que tem direito à paróquia. O restante nós vamos investir em cestas básicas e fraldas geriátricas para os nossos doentes, idosos ou não. Então, a gente tem recebido o apoio de todos vocês da comunidade, todas as pessoas têm ajudado, e a gente só tem a dizer que Deus abençoe, que Deus proteja a cada um, porque só sabe o que é passar fome quem está desempregado em casa, sem dinheiro para pagar o aluguel e com fome. E a gente vai poder matar a fome desse povo com a cesta que a gente arrecadar? Talvez não. Mas pelo menos 3 dias, 4 dias, que ela receber aquela cesta, ela vai ficar feliz, ela vai se alimentar aqueles dias. E até lá Deus providenciará outra coisa. Por isso eu conto com o apoio de vocês mais uma vez, amanhã, na compra desse peixe. É um valor pequeno, mas se todo mundo colaborar, a gente pode ajudar nestas cestas básicas. A gente tem recebido doações de alimentos, mas se a gente puder comprar mais cestas prontas ou completar aquilo que a gente tem e formar uma cesta melhor, a gente vai ficar muito feliz, vai ficar muito agradecida. Então é isso. Muito obrigada e até amanhã. Tragam a prenda e venham comprar. Tragam. Até amanhã. A comunidade de São Pedro agradece a sua presença. Obrigado. Então agradeço muito, Dona Diva, pelo convite de, mais uma vez, estar aqui mais um ano celebrando com vocês. E agora, antes de irmos às nossas casas, vamos nos consagrar a Nossa Senhora, ela que é nossa boa mãe e ela que nos trouxe Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Nos consagrando a ela, nós queremos apresentar a nossa comunidade com suas necessidades. Queremos apresentar as nossas famílias, os nossos amigos. Queremos apresentar os enfermos,
os profissionais de saúde. Queremos apresentar a ela todos aqueles que precisam e necessitam das nossas orações. Por isso nós cantamos: ó minha Senhora, ó minha boa mãe. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda voz e prova da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, consagra a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. incomparável mãe, incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. como coisa e propriedade vossa, como coisa e propriedade vossa. Amém. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja conosco. Que pela intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, de São Pedro e São Paulo, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. E para Jesus Cristo, Nossa Senhora e São Pedro, uma salva de palmas. Ai, gente, nós temos um pudim para fazer um bingo. Se vocês comprarem, porque a gente ainda não vendeu nada. Se vocês comprarem, porque a gente vendeu 5 cartelas. Se vocês passarem ali e comprarem, a gente vai fazer. Se não, é claro que a gente vai devolver as 5 que a gente já comprou. Então a Patrícia está ali vendendo. Se vocês comprarem lá, a gente agradece. Uma boa noite para todos. Ó São Pedro, firme forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Noite na praia, na mar, e a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro